O médico de Moscovo entrou. O príncipe Andrei saiu e, vendo a princesa Mária, foi ter com ela. Começaram a falar em sussurro, mas interrompiam a conversa a cada instante. Esperavam, escutavam. Vá, meu amigo, disse a princesa Mária. O príncipe Andrei voltou para o quarto contíguo dos aposentos da mulher e sentou-se à espera. Uma mulher saiu do quarto dela com a cara assustada e atrapalhou-se ao ver o príncipe Andrei. Este tapou a cara com as mãos e ficou sentado assim durante alguns minutos. Ouviam-se por trás daquela porta os gemidos lastimosos e indefesos, animalescos. O príncipe Andrei levantou-se, aproximou-se da porta e quis abri-la. Alguém a segurava do outro lado. Não, não se pode, disse de lá uma voz assustada. Bolkonsky pôs-se a vagar pelo quarto. Os gritos cessaram. Passaram-se alguns segundos. De repente, um grito terrível, não era ela não podia gritar assim, soou no quarto. O príncipe Andrei correu para a porta que dava para o quarto dela. O grito extinguiu-se, mas logo se ouviu outro, de criança. Mas para que levaram para ali uma criança? Pensou no primeiro instante o príncipe Andrei. Criança? Mas que criança? Criança porquê? Onde nasceu a criança? Quando percebeu de chofre todo o feliz significado daquele grito, as lágrimas sufocaram-no e, apoiando os cotovelos no peitoril, chorou aos soluços como choram as crianças. A porta abriu-se. O doutor, com as mangas da camisa arregaçadas, sem sobrecasaca, pálido, com o queixo a tremer, saiu do quarto. O príncipe Andrei avançou para ele, mas o doutor, depois de lhe lançar uns olhos desconcertados, passou-lhe ao lado sem dizer palavra. Uma mulher saía a correr e, ao dar de caras com o príncipe Andrei, atrapalhou-se à porta. Bolkonsky entrou no quarto da mulher. Jazia morta, na mesma posição em que a vira 5 minutos antes, com a mesma carinha tímida e infantil, o mesmo lábio coberto de buçozinho preto, a mesma expressão, apesar dos olhos imóveis e das faces brancas. Gostava de vós todos, não fiz mal a ninguém, mas a mim o que fizeram, o que me fizeram, dizia ao seu rosto encantador, lamentoso, morto. Num canto do quarto, quincou e piou qualquer coisa pequena e vermelha nas mãos brancas e trementes de Mária Bogdanovna. 2 horas depois, o príncipe Andrei, num passo silencioso, entrou no gabinete do pai. O velho já sabia tudo. Estava parado junto à porta e, mal esta se abriu, o velho, calado, envolveu com as suas mãos, senis e rijas, como num torninho, o pescoço do filho e chorou como uma criança. 3 dias depois foi a missa de corpo presente da pequena princesa. O príncipe Andrei subiu ao catafalco, que horror, para se despedir dela. No caixão, o mesmo rosto, só que de olhos fechados. O que me fizeram, continuava a dizer aquele rosto, e o príncipe Andrei sentiu que se lhe rasgava qualquer coisa na alma, que transportava agora uma culpa que era incapaz de reparar e de esquecer. Não conseguia chorar. O velho também entrou e beijou a mãozinha de cera da morta, alteada e calma, em cima da outra. E o resto dela também disse ao velho, porque me fizeram isto. E o velho, ao ver aquele rosto, virou-lhe a cara com zanga. Ao cabo de 5 dias, batizaram o príncipezinho Nikolai Andreitch. A ama segurava as fraldas com o queixo, enquanto o padre, com uma pena de ganso, oleava as palmas das mãos e as solas dos pés enrugadas do menino. O padrinho, que era o avô, pegava no bebê a tremer, com medo de o deixar cair, e assim contornou a amolgada pia batismal de lata para o entregar à madrinha, a princesa Mária. O príncipe Andrei, desfalecendo com medo de que lhe afogassem a criança, estava noutra sala à espera do fim do sacramento. Olhou para a criança com alegria quando a ama lhe a trouxe e acenou com a cabeça, com aprovação, quando ela o informou de que o bocado de cera com cabelinhos do menino atirado à pia batismal não se tinha afundado, mas navegava pela água. 10. A participação de Rostov no duelo de Dólokhov com Bezúkhov foi abafada, graças aos pedidos do velho conde, e Rostov, ao invés de ser despromovido como esperava, foi nomeado ajudante de campo do general-governador de Moscou. Em consequência, não pôde ir para a aldeia com toda a família, uma vez que teve de ficar todo o verão no seu novo serviço em Moscou. Dólokhov convalesceu, e durante o período de convalescença, Rostov tornou-se ainda mais amigo dele.
Foi em casa da mãe, que o amava louca eternamente, que Dólokhov ficou acamado. A velha Mária Ivanovna, que se afeiçoou a Rostov por causa da amizade com Fédia, fartava-se falar com ele sobre o filho. Sim, conde, para a nossa atual sociedade depravada, costumava dizer, ele é demasiado nobre e tem uma alma pura demais. Ninguém gosta da virtude, parece que queima os olhos todos. Diga-me, conde, por exemplo, aquilo foi justo? Foi honesto por parte de Bezukov? O meu Fédia é tão nobre que até gostava dele e mesmo hoje nunca fala mal dele. Aquelas traquinices com o polícia em Petersburgo, aquilo foi uma brincadeira qualquer e fizeram-nos juntos, não foi? Pois bem, ao Bezukov não aconteceu nada, mas o meu Fédia carregou com as culpas todas, que ele teve de suportar. Está bem, digamos que o reabilitaram em tudo, mas como podiam não reabilitar? Filhos da pátria tão destemidos como ele, acho que não havia muitos. E agora este duelo. Será que aquelas pessoas têm sentimentos, têm honra? Desafiá-lo para duelo depois de saber que é filho único e dar-lhe assim um tiro sem mais nem menos? Por sorte Deus valeu-lhe. E era culpado de quê? Quem é que hoje em dia não tem namoros? Se ele é assim tão ciumento, até compreendo, podia ter-lhe dado a entender antes, mas deixou andar as coisas durante um ano. Desafiou para duelo, não sei se está a ver, julgando que Fédia não ia aceitar porque lhe devia dinheiro. Que baixeza, que ignomínia. Sei que o meu querido conde compreende o Fédia, por isso gosto de si de todo o coração. São raras as pessoas que o compreendem, é por causa da sua alma sublime celestial. O próprio Dólokhov, durante a sua convalescença, dizia a Rostov coisas que era difícil esperar dele. Considero-me um homem mau, eu sei, dizia, pois seja. Eu não quero saber de ninguém, além daqueles de quem gosto. Quando gosto de alguém, gosto de tal maneira que sou capaz de dar a vida por ele. Quanto aos outros, esmago-os se atravessam no meu caminho. Tenho a minha mãe adorada, inapreciável. Tenho 2 ou 3 amigos e tu estás entre eles. E aos outros só dou atenção na medida em que me possam ser úteis ou prejudiciais. Quase todos me são prejudiciais, sobretudo as mulheres. Sim, Alminha, continuou. Eu já conheci homens capazes de amar, nobres, sublimes. Mas entre as mulheres, sejam fidalgas ou cozinheiras, tanto faz, ainda não encontrei nenhumas que não fossem criaturas venais. Ainda não encontrei a pureza celestial, a abnegação que procuro numa mulher. Se encontrasse uma mulher assim, daria a minha vida por ela. Mas essas, fez um gesto de desprezo. Acredita, se ainda dou valor à vida, é só porque ainda tenho esperança de encontrar essa criatura celestial que me ressuscitaria, me purificaria, portanto é um porco, e me elevaria. Mas tu não compreendes estas coisas. Não, compreendo muito bem, disse Rostov, que estava sob a influência do seu novo amigo. No outono, a família dos Rostov voltou para Moscovo. No princípio do inverno chegou também Denisov e hospedou-se em casa deles. Este princípio de inverno de 1806, que Nikolai Rostov passou em Moscovo, foi uma das épocas mais alegres e felizes para ele e para a sua família. Nikolai trazia à sua casa muitos jovens amigos. Vera era uma bela menina de 20 anos. Sónia, uma rapariga de 16 com todo o encanto da flor acabada de desabrochar. Natasha, meio menina e meio criança, ora infantil e risonha, ora cheia já de um encanto feminino. Em casa dos Rostov instalou-se, naquela altura, uma atmosfera especial. Uma atmosfera amorosa, como acontece numa casa onde há raparigas muito jovens e queridas. Qualquer rapaz que visitasse a casa dos Rostov, perante aquelas caras moças e sensíveis, a sorrirem sem razão, a razão pelos vistos era a felicidade delas, olhando para aquela correria animada, ouvindo aquela tagarelice da juventude feminina, carente de lógica, meu Deus, mas carinhosa em relação a todos, pronta para tudo e cheia de esperança, ouvindo aqueles sons desconexos, ora de canto, ora de música, experimentava a mesma sensação de disponibilidade para o amor e de procura da felicidade que tinha a juventude da casa dos Rostov. Entre os jovens trazidos e apresentados por Nikolai, um dos primeiros foi Dólokhov, de quem toda a gente gostou lá em casa, menos a Natasha. Por pouco não se zangou com o irmão por causa de Dólokhov.
Insistia em dizer que Dolokhov era mau, que no duelo com Bezukov este tinha razão e Dolokhov não, que Dolokhov era desagradável e pouco natural. Não tenho nada que o compreender, gritava Natasha com uma arbitrariedade teimosa. É mau e não tem sentimentos. Olha que eu gosto muito do teu Denisov. É um pândego e assim, mas gosto dele. Portanto, compreendo tudo. Não sei explicar-te, mas o Dolokhov tem tudo calculado, não gosto disso. Já o Denisov... Bom, o Denisov é outra coisa, respondia Nikolai, dando a entender que, em comparação com Dolokhov, Denisov significava pouco para ele. É preciso compreender a alma de Dolokhov. É preciso vê-lo na companhia da mãe. É um coração de ouro. Isso não sei, mas não me sinto confortável ao pé dele. Sabias que ele agora se apaixonou por Sónia? Que disparate. Tenho a certeza, vais ver. A previsão de Natasha cumpriu-se. Dolokhov, que não gostava da companhia das mulheres, começou a multiplicar as visitas à casa dos Rostov. E embora ninguém falasse dos motivos que o levavam lá a casa tantas vezes, cada qual se convencera que era por causa da Sónia. E a própria Sónia, embora nunca se atrevesse a dizê-lo, sabia-o e corava de cada vez que aparecia Dolokhov. Dolokhov almoçava muitas vezes em casa dos Rostov. Não perdia qualquer espetáculo a que eles fossem assistir. Ia aos bailes dos adolescentes em casa de Jogel, em que os Rostov participavam sempre. Todas as suas atenções eram para Sónia. E olhava para ela de uma maneira tal que não só ela não aguentava os olhares dele sem corar, mas também a velha condessa e Natasha coravam quando reparavam neles. Via-se que aquele homem forte e estranho estava sob a irresistível influência da moça morena, graciosa, apaixonada por outro homem. Nikolai Rostov notava que havia algo de novo entre Dolokhov e Sónia, mas não tentava tirar a limpo que novo relacionamento era esse. Elas ali estão todas apaixonadas por alguém, pensava ele, de Sónia e de Natasha. Mas já não se sentia à vontade como antes na companhia de Sónia e Dolokhov, começando a ficar em casa menos vezes. Desde o outono de 1806, que toda a gente falava de novo na guerra com Napoleão, ainda com mais ardor do que no ano anterior. Foi decretada não só a convocação de 10.000 recrutas, mas ainda a de 9 milicianos por cada 1.000. Por todo o lado se lançava o anátema contra Bonaparte. Em Moscou não se falava de outra coisa que não fosse a guerra iminente. Para a família dos Rostov, todo o significado destes preparativos se reduzia a que Nikolushka, de modo nenhum, aceitava ficar em Moscou e aguardava apenas até ao fim da licença de Denisov para partir com ele, depois das festas, para o regimento. A sua partida próxima não só não o impedia de se divertir, como ainda o estimulava mais nesse sentido. Passava a maior parte do tempo fora de casa em almoços, serões e bailes. 11. No terceiro dia da quadra do Natal, Nikolai almoçava em casa, o que ultimamente quase não acontecia. Era o almoço oficial de despedida, porque ele e Denisov partiam para o regimento depois da Epifania. Estavam umas 20 pessoas presentes no almoço, e entre elas Dolokhov e Denisov. Nunca em casa dos Rostov a atmosfera amorosa se sentiu com tanta força como naqueles dias festivos. Agarra aos momentos de felicidade, faz com que se apaixonem por ti e apaixona-te também. Só isso é verdadeiro neste mundo, o resto é disparate. E é só disso que nós ocupamos aqui, era o que dizia essa atmosfera. Nikolai, como sempre, depois de esfalfar 2 parelhas de cavalos, e mesmo assim não ter tido tempo de ir a todos os sítios onde precisava de ir e para que tinha sido convidado, chegou a casa em cima da hora de almoço. Mal entrou, sentiu a atmosfera de tensão amorosa em casa, mas além disso notou também um estranho embaraço entre alguns dos presentes. Sentiu perturbação sobretudo em Sónia, Dolokhov, na velha condessa e um pouco em Natasha. Nikolai percebeu que de certeza acontecera qualquer coisa entre Sónia e Dolokhov, e com a delicadeza de coração própria dele, esteve muito meigo e cuidadoso para com ambos durante o almoço.